aqui, nossa parceira aqui no Petit Jornal. E eu queria começar, Daniel, com uma pauta bem rápida, né, mas eu acho necessário, mais uma vez, falar sobre o terremoto. Né? Dia após dia a gente vem acompanhando como é que tem sido, né, o rescaldo do terremoto, os resgates e tal, e como a gente já mencionou, o número de mortos continua crescendo, né, continua crescendo bastante. Então, no primeiro dia, a contagem estava ali na casa dos 2.000, ontem já eram quase 8.000 mortos confirmados, hoje já subiu para 12.000 mortos, sendo desses 9.000 na Turquia e 3.000 na Síria, claro, em números aproximados. A questão, Daniel, é que esse número, principalmente na Síria, ele parece extremamente subnotificado. Afinal de contas, boa parte das vítimas estão em áreas que não são controladas pelo governo. A gente falou sobre isso ontem. Né? Então, são áreas nas quais, até agora, em determinadas regiões, ainda não chegou o socorro do Estado. Tá? Isso é absolutamente atroz. Né? Tem locais onde ainda não chegou qualquer tipo de ajuda estatal, com equipamentos adequados, com material humano para tentar fazer esse resgate. Então, me parece que esse número vai crescer ainda enormemente. A gente está falando sobre a janela, né, de sobrevivente que está fechando, né, Daniel? Agora, o Bashar al-Assad, Tanguy, também tem exigido que toda ajuda internacional passe pelas mãos do governo dele. Esse é um elemento que dificulta bastante o socorro às vítimas, dentro de um contexto, como você muito bem colocou, em que áreas atingidas pelo terremoto sequer são controladas pelo governo sírio. Ou seja, existe aí também um elemento político, digamos assim, atrapalhando o socorro dessas pessoas. E na Turquia, é importante lembrar também que o epicentro do terremoto foi exatamente no sul do país, que é onde você tem uma concentração grande de curdos. E aí as informações que vêm da Turquia são de que o Erdogan, ele não vem fazendo um trabalho muito bom, tá? E eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que o Erdogan falou sobre isso, sendo ainda agravado por uma certa negligência em áreas curdas. Né? Então, o seu trabalho já não é muito eficiente, em áreas curdas existe, segundo o relato que vem de lá, uma negligência que parece ser ligeiramente proposital. Não é no sentido de vou matar os curdos, vou deixar os caras sem assistência, mas podendo mandar assistência para um lugar ou para o outro, eu não mando para onde tem curdos e mando para outras regiões que acabam sendo mais bem atendidas. E o Erdogan hoje veio a público para admitir, me pareceu assim, pouco usual, viu, Daniel? O Erdogan veio a público hoje para admitir que há problemas no socorro às vítimas do terremoto. Lembrando, a gente vem falando isso aqui desde o primeiro dia da semana, desde o primeiro episódio da semana. O Erdogan ele vai passar por eleições provavelmente em maio. Então, o que acontece com esse terremoto pode mudar completamente o rumo da eleição. Seria uma reeleição, uma eleição apertada, não havia a menor dúvida disso, mas que havia uma certa vantagem para o presidente. Ele tem a máquina, ele tem uma. Enfim, ele tem um legado a defender, a oposição está batendo cabeça, né? Até agora não tem um candidato bem definido, quem é que vai ser e tal, mas a reação a esse terremoto pode demolir a imagem do Erdogan. Então ele veio a público hoje para dizer que há problemas, mas que está trabalhando incessantemente para que haja uma melhora na situação. E a tendência, Daniel, é que ao longo dos próximos dias esses números eles se tornem muito duros. A gente está falando já nesse momento de 12.000 mortos. Só para deixar claro, hoje de É manhã, muita coisa. hoje de manhã era coisa de 10.500, já pulou para 12.000, com uma subnotificação que deve ser grande, afinal de contas, você tem áreas onde o resgate ainda não chegou. É impressionante porque esse terremoto pode, como você bem colocou, é uma possibilidade, mudar a própria história da Turquia. Quer dizer, um presidente bastante longevo no cargo, ele era primeiro-ministro, depois se tornou presidente, e ele eventualmente pode vir a perder o cargo dependendo do que aconteça e da percepção das pessoas em relação ao enfrentamento desse terremoto.